No meio da noite, os sons do quarto de hotel ao lado eram excessivamente estridentes. Fascinado, peguei no telemóvel e usei uma conta secundária para provocar a minha amiga de infância divorciada. No dia seguinte, acordei naturalmente e descobri que a minha amiga de infância estava a dormir ao meu lado. Ela estava de lado, com os olhos brilhantes a fitar-me. Eu, Suning e Ayun crescemos juntos desde pequenos. Ambas eram beldades desde crianças, especialmente encantadoras. Isso trouxe-me muitos problemas. Suning é um ano mais nova que eu e, hoje em dia, tem uma aparência doce, com uma aura de pequena ídola. Na universidade, confessei-me a ela 2 vezes. Na primeira, ela disse que o coelho não come a erva ao lado do ninho. Na segunda, avancei. Ficamos juntos durante 3 anos. No final, por ela ter ido estudar no estrangeiro, não resistimos à relação à distância e terminamos de forma amigável. Ayun é 2 anos mais velha que eu. Hoje em dia, é viva. Os seus traços faciais são muito delicados, com um corpo curvilíneo. Excelente. Ela dançou durante anos, sendo elegante e distinta. Foi também alguém que eu imaginei durante a noite. Ayun tem uma família abastada, mas nunca teve aquela atitude de patriciazinha. Para mim, é como uma irmã mais velha compreensiva, especialmente meiga. Quando adulta, dá ainda mais aquela sensação de maturidade e conhecimento. Infelizmente, o seu casamento não foi feliz, foi um casamento arranjado. O marido tinha uma paixão de infância no coração. Mal tinha passado 1 ano de casamento, ele traiu-a com uma assistente que se parecia com a sua paixão de infância. O casamento terminou rapidamente. As duas são como a água que muda de forma ao longo dos anos. Enquanto que, aos olhos delas, eu pareço imutável, sempre tão regrado. Depois de me formar, troquei de emprego várias vezes, mas nenhum era adequado. Finalmente, por indicação de Ayun, tornei-me no novo cavalo de carga da empresa dela, para evitar que falassem nas costas, dizendo que entrei por cunha. Esforço-me para trabalhar 12 horas por dia, apenas para mostrar resultados. Mas, aos olhos de Suning, que regressou do estrangeiro, agora parece que estou envolvido com Ayun. E Ayun, sempre que me vê com Suning, quando nos encontramos por acaso, olha para nós com um olhar de Deus sei, como se eu e Suning tivéssemos reacendido o amor antigo. Depois da separação, sempre fomos amigos. Afinal, não há ódio ou rancor, não vale a pena cortar relações só porque dormimos juntos. No dia em que Suning regressou ao país, eu e Ayun fomos buscá-la ao aeroporto. Depois fomos comer sushi. Após a refeição, Ayun teve de ir embora por ter um compromisso, deixando-me sozinho com Ning. Ning fechou a porta do camarim silenciosamente e tapou a boca a rir-se. A irmã Ayun estava sentada à tua frente, deste ângulo dava para ver tudo. Viste? Era verão, e Ayun estava realmente vestida de forma fresca. O vestido justo realçava o seu corpo gracioso. Mas eu não queria comentar, apenas abanei a cabeça. Ning não acreditou. Tapou a boca e disse, estás a fingir. A irmã Ayun tem a certeza de que gosta de ti. Sempre que contactamos a irmã Ayun, vocês os dois estão sempre sozinhos no escritório. Apressei-me a negar. Isso foi coincidência. Não digas disparates, senão, se a irmã Ayun souber, levas uma sova. Ning riu-se baixinho. Que importa levar uma sova? Quando éramos crianças, tu ainda pensavas em casar comigo e com a irmã Ayun ao mesmo tempo. Quando soubeste que a lei só permite um cônjuge, choraste muito alto. Senti o rosto a ficar vermelho. Nesse momento, Ning aproximou-se e sussurrou-me ao ouvido, e mais. Pela minha observação e compreensão, ainda podes conquistar a irmã Ayun, experimentar a sensualidade de uma mulher madura. Fiquei paralisado, chocado sem conseguir falar. As palavras de Ning pareciam ter atirado uma pequena pedra no meu coração, criando ondas concêntricas. Apressei-me a beber um gole de chá de cevada, para tentar abafar aquela sensação incômoda. Não digas disparates. A irmã Ayun tem um carinho por mim, como se fosse um irmão mais novo. Tentei que o meu tom parecesse sério. Ning inclinou a cabeça, sorrindo como uma raposinha. Ah, sério? Irmão mais novo? Que irmão mais novo merece tanta atenção dela? Eu, como irmã mais nova, não tenho esse tratamento. Fiquei sem palavras por um momento. Pensei, Ayun ter nos deixado a mim e a Ning sozinhos e ido embora primeiro pode ter tido esse propósito. Afinal, depois da separação, ambos continuamos solteiros. Ela deve achar que estamos à espera um do outro. Até podemos ter esse pensamento, só não sabemos como recomeçar. Depois de Ning voltar ao país, também não tinha planos imediatos.
através de An Yun. Também entrou na empresa. Agora sim, a empresa ficou ainda mais animada. Eu, Ningnin, An Yun. Nós três formamos um triângulo delicado. An Yu é vice-diretora. Eu e Ningnin, de certa forma, éramos subordinados diretos dele no trabalho. Anin continuava sendo tão rigoroso comigo como sempre, até mais severo do que com os outros. Mas, em particular, aquela gentileza e cuidado não mudaram. De vez em quando, após um plantão, ele me trazia um lanche noturno, ou, depois de eu ser importunado por um cliente, dizia baixinho: "Não leve para o lado pessoal, você já fez um ótimo trabalho." Já Ningnin era como um duende cheio de energia, muito querida na empresa, e rapidamente se enturmou com os colegas. Ela parecia gostar especialmente de demonstrar, diante de Anion, uma certa afeição ambígua por mim. Por exemplo, com naturalidade, tirava do prato dela os legumes que não gostava e colocava no meu. Era a reação de Anion que fazia nascer em mim também alguns vislumbres de fantasia. Afinal, hoje em dia eu estava no auge da minha vitalidade, no computador e no celular. Não faltavam obras excelentes para consumir noite adentro. Naquela noite, trabalhando até tarde em um projeto, no escritório, só restávamos eu e Anion. Ele veio com 2 xícaras de café, estendeu uma para mim. "Por que a Ningnin foi embora mais cedo hoje?" perguntou de modo casual, enquanto tamborilava levemente na borda da xícara. Ao pegar o café, acabei tocando sem querer na mão dele. Os dois hesitaram por um instante. Eu disse: "Ela marcou de fazer as unhas com a amiga." Anion sorriu. Sentou-se na cadeira em frente à minha, cruzou as pernas, o tecido da saia justa esticou levemente, delineando curvas maduras. Desviei o olhar imediatamente, fixando-me nos relatórios na tela do computador. Aquela cena me fez lembrar de certos enredos no meu disco rígido, A Chefe Noturna. Naquela noite, deitado em casa, pequei contra Nia em pensamento. Depois, senti-me tomado pela culpa. Mas a imagem de Anion continuava a pairar na minha mente, impossível de afastar. Com o tempo, percebi que parecia estar começando a gostar de Anion. Anion era madura, inteligente, elegante. E ainda tinha um toque de sensualidade. Era realmente uma mulher deslumbrante. Eu gostava cada vez mais. Esse sentimento secreto, como uma vinha, crescia silenciosamente. Comecei, sem perceber, a reparar em cada gesto de Anion. Toda vez que Anion se aproximava de mim com seus passos elegantes, eu caía num estado de devaneio, sem conseguir me controlar, especialmente quando ela se aproximava, aquele perfume sutil, ao contemplar suas curvas voluptuosas, meu coração parecia coberto de formigas, uma coceira insuportável. Resultado, minha cabeça estava cheia de fantasias de intimidade com ela. Simplesmente não conseguia me concentrar no trabalho. Eu sabia que aquilo era errado. A Anion era minha chefe. E, além disso, a irmã mais velha que me viu crescer. Essa relação era um emaranhado confuso como um novelo de lã. Mas quanto mais eu reprimia, mais insistentes certos pensamentos se tornavam, fazendo os hormônios dispararem. Pena que eu era daquele tipo, tinha a intenção, mas não a coragem. Na vida real, não ousava fazer nada demais. Quando entrava no modo sábio, começava a me criticar. A empresa era uma subsidiária do Grupo An, uma equipe recém-formada, ainda pequena. Os departamentos pelos quais Anion era responsável funcionavam todos num único escritório grande. Havia apenas 12 lugares. Naquele dia, como o escritório de Anion estava em reforma, ele se mudou para a mesa em frente à minha. Quando eu levantava a cabeça, podia apreciar de perto seu rosto delicado. Quando me levantava, sem querer, meus olhos varriam sua impressionante linha do decote. Ele era muito focado no trabalho, com as sobrancelhas levemente franzidas, o que lhe conferia uma beleza peculiar. Mas eu já não conseguia trabalhar, com a mente cheia de pensamentos sórdidos. Meus desejos secretos cresciam, como um verdadeiro tarado. Ajustei minha posição, buscando um ângulo de observação melhor, até que ele ergueu a cabeça de repente. Nosso olhar se encontrou. Rapidamente, ele cobriu o próprio decote com a mão e me lançou um olhar, corando. Aquele olhar de Anion me fez desabar, sentando-me pesadamente na cadeira. Abaixei a cabeça depressa, fingindo digitar, com as orelhas queimando. Pelo resto do dia, não ousei levantar a cabeça novamente, feito um engenzo. Sentado no lugar, sem nem ousar beber água. Olhos fixos no nariz.
Nariz fixo no coração. O coração, um emaranhado de fios. Nin se aproximou com um copo na mão, bateu na divisória do meu cubículo e gritou. O que você está fazendo? Parece distraído, com cara de quem tem culpa no cartório. Minha mão tremeu ao digitar, quase apertando a tecla delete sem querer. Não. Nada, nada. Só correndo com o trabalho. É isso? Nin estreitou os olhos como uma raposa, seu olhar varreu entre mim e Anyun. Baixou a voz de propósito. Ei, você foi pego olhando para Irmãinho? Meu coração deu um pulo. A intuição dessa garota é assustadoramente precisa. Que bobagem você está falando? Tentei manter a calma, mas não controlei o volume da voz, chamando a atenção dos colegas ao lado. Anyun também levantou a cabeça, olhando calmamente na minha direção. Nin imediatamente sorriu docemente. Irmãinho, ele disse que está com dificuldade em um dado, estava perguntando a ele. Precisa de ajuda? Anyun murmurou indiferente e baixou a cabeça novamente. O cabelo comprido caiu, cobrindo o perfil do rosto. Eu suspirei aliviado. Debaixo da mesa, chutei Nin e formei com os lábios. Vou te pagar o jantar. Ela ergueu as sobrancelhas com orgulho e respondeu num sussurro. Churrasco coreano, o restaurante mais caro. Achei que esse assunto tinha ficado para trás, mas não imaginava que o pior ainda estava por vir. Anyun parecia não estar realmente zangada, mas aquela atitude de indiferença mexia ainda mais comigo. Até nos dias seguintes, não ousei olhar diretamente para ela. Essa relação, com uma viagem de negócios, sofreu uma mudança sutil. Anyun me levou para um projeto em outra cidade. No avião, ela reclamou. O cliente não avisou antes, o itinerário foi muito apressado. E ainda por cima, era feriado nacional. Os colegas já tinham planos, então só pudemos ir nós dois de última hora. Assim que o avião pousou, fomos direto para a reunião com o cliente. Depois de fechar a solução do problema, já eram 4 da tarde. No táxi de volta ao hotel, o clima estava meio silencioso. Anyun estava recostada no banco, de olhos fechados descansando. Seu perfil, sob a luz que passava pelas janelas, parecia extraordinariamente suave. Eu olhava escondido para seus cílios, que projetavam sombras leves. Aqueles pensamentos sombrios no fundo do meu coração voltaram a surgir. Rapidamente virei o rosto para olhar a paisagem desconhecida da cidade. O hotel tinha reservado um quarto estándar para o cliente. Quando peguei o cartão do quarto, fiquei paralisado por um instante. Anyun, porém, agiu com naturalidade. Durante o feriado nacional, os quartos são apertados. Vamos nos virar. Ela empurrou a mala na frente. Os saltos altos soando claramente no chão de mármore. O quarto era grande, com uma distância adequada entre as duas camas. Anyun largou a bagagem. Esticou os braços. Estou exausta. Vou tomar banho primeiro. Você se importa? Não, não me importo. Agitei as mãos rapidamente, quase mordendo a língua. A porta do banheiro se fechou. No vidro fosco, refletia-se uma silhueta vaga e indistinta. Dava para ver os movimentos de tirar a roupa lá dentro, e as curvas do corpo bem proporcionadas, que faziam o sangue ferver. O som da água começou a correr. Uma sensação nebulosa surgiu. Desviei o olhar imediatamente, sentindo o rosto queimar. Forcei-me a abrir o notebook para ler documentos, mas meus olhos sempre voltavam, involuntariamente, para o vidro. O som da água me impedia de concentrar. Através da silhueta embaçada, eu podia imaginar cada movimento de Anyun naquele momento, as fantasias na minha mente, o acelerar do coração. Realmente deixava a pessoa com uma coceira insuportável. O som da água parou. Anyun saiu vestindo um roupão, enxugando o cabelo molhado com uma toalha. O vapor deixava suas bochechas levemente rosadas. Vá tomar banho também. Relaxe um pouco. Seu tom era natural, como quando criança chamava para comer frutas. Eu praticamente andei tropeçando até o banheiro. Na bancada, ainda estavam as roupas íntimas que ela tinha trocado. No ar, permanecia aquele perfume familiar dela, que fazia a pessoa, sem querer, ficar ereto. Olhando para o meu próprio estado animado, lembrando da cena que podia ver no quarto. Virei-me rapidamente de costas. Depois do banho, Anyun já tinha trocado para o pijama. Encostada na cabeceira da cama, mexendo em e-mails no notebook. Era um pijama de 2 peças bem comportado. Mas o tecido de seda abraçava as curvas do corpo, ainda assim cheio de charme. Por volta das 18 horas, um cliente ligou e chamou para irmos jantar. O jantar foi em um restaurante local, em um salão privado de um restaurante típico. Anyun não bebe muito,
Durante todo o jantar apenas foi educada e adequada. Bebemos alguns copos juntos. No restante do tempo, fui eu quem a acompanhei. Bebi bastante com os clientes. Quando o jantar terminou, já eram 22 horas. Eu estava um pouco bêbado, os pés não cambaleavam, mas a consciência ainda estava lúcida. Anhun segurou meu braço e, com um leve tom de desculpas, explicou ao cliente: o Xiaoa não tem muita resistência para a bebida. Desculpem o constrangimento. De volta ao quarto, o álcool subiu completamente. Sentei na beira da cama, esfregando as têmporas inchadas. Anhun me serviu um copo de água morna. E também molhou uma toalha quente e a entregou. Lave o rosto, vai se sentir melhor. Ela estava diante de mim, ligeiramente inclinada. Nesse ângulo, eu conseguia ver perfeitamente o abismo que se insinuava sob a gola do pijama dela. O álcool amplificava os sentidos. Aquele perfume familiar, misturado com um leve cheiro de sabonete, invadiu meu olfato. Quando peguei a toalha, meus dedos tocaram nela sem querer. Ambos hesitamos por um instante. Obrigado, irmã Yun. Rapidamente abaixei a cabeça para limpar o rosto, tentando esconder o coração que disparava de repente e a estranheza no corpo. Anhun pareceu não notar meu estado de embriaguez. Ela se virou para arrumar suas coisas. Amanhã de manhã não tenho compromisso, posso dormir até mais tarde. O voo de volta é à tarde, já reservei. Respondi de forma vaga, com a mente confusa. Depois que cada um se deitou, o quarto mergulhou na escuridão e no silêncio. Apenas o zumbido fraco do ar-condicionado e nossas respirações suaves. Fiquei de costas para Anhun. O corpo rígido, sem sono algum. O álcool fazia o sangue correr e tornava frágil a barreira da razão. Eu conseguia ouvir claramente o som sutil do tecido se roçando quando ela se virava. Até conseguia imaginar a curva do corpo dela quando se deitava de lado. Quando eu estava contando carneirinhos desesperadamente para tentar dormir. Do quarto ao lado vieram vagamente sons indescritíveis. O isolamento acústico parecia não ser muito bom. Vozes abafadas de mulher e o render do colchão, intermitentes. Na noite silenciosa, eram especialmente nítidos e irritantes. Meu corpo inteiro ficou tenso. Parecia que o sangue se precipitava de repente para algum lugar que não deveria. Isso era como jogar gasolina no fogo. Na escuridão, os sentidos foram ampliados ao infinito. Eu conseguia sentir que, na outra cama, a respiração de Anhun também parecia ter hesitado. Então ela se virou. Não demorou muito. A respiração de Anhun também começou a ficar pesada. Uma atmosfera ao mesmo tempo constrangedora e ambígua se espalhou pelo quarto. Impulsivamente, peguei o celular ao lado do travesseiro. A luz fria da tela iluminou meu rosto. O álcool e o estímulo do quarto ao lado fizeram meu cérebro ferver. Entrei em uma conta secundária do WeChat que quase não usava. A lista de contatos era bem pequena. Instintivamente, cliquei no avatar de Anhun. Está dormindo? Fiquei olhando para aquelas 3 palavras. O coração batia tão forte que parecia querer perfurar o peito. Quase no instante em que a mensagem foi enviada. Já me arrependi. Meus dedos tremeram, querendo retirar, mas já era tarde. No topo da janela de conversa, apareceu imediatamente a outra pessoa está digitando. Aqueles breves segundos pareceram durar um século. Todo o sangue do meu corpo subiu para a cabeça, e depois esfriou rapidamente, deixando um medo gelado. O que ela pensaria? Será que saberia que era eu? Essa conta quase não tem vestígios. Ela não deveria reconhecer, né? Mas e se? Anhun respondeu com uma saudação. Prendi a respiração, mente girando a toda velocidade. Finalmente, a tela brilhou mais uma vez. Você também está hospedado neste hotel? Meu coração deu uma batida perdida. Ela não suspeitou da identidade dessa conta desconhecida. Pelo contrário, pegou o gancho. Sim. Viagem a trabalho. Respondi com cuidado, cada palavra ponderada várias vezes. Que coincidência, eu também. O diálogo parou por ali. Fiquei olhando para a tela, com o coração como se tivesse garras de gato arranhando. Será que ela estava conversando com um estranho? Será que ela mostraria outro lado para um número desconhecido? Uma emoção misturada com excitação, culpa e forte curiosidade me dominou. Os sons do quarto ao lado ainda continuavam. Eu conseguia ouvir claramente minha própria respiração pesada e, na outra cama, a respiração de Anhun também parecia irregular. Não consegue dormir? Anhun finalmente respondeu. Você me descobriu. É principalmente o ambiente que não deixa a mente sossegar. Acompanhando o que ela disse, avancei corajosamente mais um passo. O isolamento acústico realmente não é bom. Ela sentiu
assim como eu, estava sendo afetada pelos sons do quarto ao lado. A noite é longa, parece que ninguém consegue dormir, eu tentei sondar. Então, sobre o que você quer conversar? Virei a cabeça. Olhei, com a luz fraca do celular, fixei nela, um pouco relaxada. E com um rosto provocador, completamente silencioso. Que tal um assunto de adulto? Me joguei de cabeça, no instante em que enviei a mensagem, já me arrependi. Muito precipitado, muito óbvio, era como dançar em um campo minado. O que Anyun pensaria de mim? Um estranho? Iria me achar superficial, nojento. E então me bloquearia de vez. O tempo passava, segundo por segundo, a tela do celular escureceu. Como um julgamento silencioso pela minha impulsividade, quando eu já estava quase desesperado. A tela acendeu de novo. Sobre o que você quer conversar, assunto de adulto? Sem uma repreensão direta, até com um tom de provocação quase imperceptível. Essa reação foi inesperada. Fez meu sangue fluir de novo, com uma excitação perigosa. Por exemplo, conversar sobre o que as pessoas costumam pensar nessas noites sem sono. Digitei rapidamente. Senti os dedos queimando, a escuridão e o anonimato me deram uma coragem nunca antes sentida. Dessa vez Anyun respondeu rápido. Pensamentos são apenas o que adultos pensam. Meu coração deu um pulo. Por exemplo, insisti. Por exemplo, alguma fantasia causada pela secreção hormonal. Quando essa mensagem chegou, quase deixei o celular cair na cama, o sangue subiu à cabeça num turbilhão. Está pensando em homens? Dessa vez, a espera foi extraordinariamente longa. Do lado de Anyun, não havia mais o indicador de digitando. Ela apenas ficou deitada em silêncio, a luz da tela do celular acendendo e apagando no rosto dela, sem que eu pudesse distinguir sua expressão. Eu era como um prisioneiro aguardando a sentença, cada segundo era uma tortura. Aquela frase tinha sido explícita demais. Com certeza o assustou. Ele deve pensar que essa estranha é uma perturbada. Estou pensando se bloqueio ou chamo a polícia. O que você acha? Depois daquelas 3 palavras, veio um ponto de interrogação carregado de significado. Segurei o celular com a palma da mão suada e, por um momento, não soube como responder. Se continuo sondando com ousadia ou paro por aqui. Exatamente quando eu hesitava, os sons do quarto ao lado atingiram, no timing perfeito, um novo ápice. Os gemidos agudos da mulher atravessavam a parede. Nítidos e reconhecíveis. Instintivamente, lancei um olhar na direção de Anyun. Na escuridão, ele pareceu se mover bruscamente. Sua respiração ficou mais pesada. A tela do celular acendeu novamente. Parece que a batalha ao lado está intensa. Ele disse, parece que nos tornamos ouvintes gratuitos. Aproveitei o gancho dele, tentando aliviar o clima. Mas meus dedos tremiam ligeiramente de nervosismo. Uma transmissão ao vivo gratuita. Já que é de graça, por que não ouvir? A resposta de Anyun carregava um toque raro, quase de provocação divertida. Isso não combinava em nada com a imagem que eu tinha dela em mente. Só ouvir não tem graça. Talvez a gente possa tornar esta noite mais inesquecível. Depois de enviar a mensagem, fechei os olhos com força. Quase consegui ouvir meu coração batendo como um tambor. Estou brincando com fogo, e o fogo já está prestes a sair do controle. Desta vez, Anyun não respondeu imediatamente. No silêncio, só os sons do quarto ao lado diminuíam gradualmente. Minha respiração era pesada. Eu conseguia até ouvir, na outra cama, o leve som da inspiração dela, como se estivesse reprimindo algo. A tela do celular acendeu novamente. Apenas 2 palavras, como uma chave que abriu instantaneamente a jaula, que prendia a ferra dentro de mim. Toda cautela e racionalidade desmoronaram naquele momento. Respirei fundo. Meus dedos se moveram rapidamente pela tela, digitando palavras tão ousadas que até eu me assustei. Como jogar um jogo. Sincronizamos com o ritmo do quarto ao lado, usando os sons deles. E a nossa imaginação. No instante em que apertei enviar, quase desmaiei. Isso já não era mais uma sondagem, era um convite explícito. Eu tinha entregado totalmente a escolha a ela. Da direção da cama de Anyun, veio um som levíssimo, quase imperceptível, de respiração pelo nariz. O celular ficou em silêncio. Ela não respondeu com texto, mas alguns segundos depois. Esta interação silenciosa tem mais impacto do que qualquer palavra direta. Chat anônimo. Misturado com os sons reais, cria uma excitação extremamente estranha e de tirar o fôlego. Não me contento mais com palavras. Aproveitando aquela onda de loucura, continuo digitando no celular. Só imaginar não seria muito abstrato?
Talvez pudesse ter algum auxílio. Que auxílio? Ela respondeu rápido, com um tom investigativo, tipo me dizer: que pijama você está vestindo agora? Cada segundo de espera parece congelado. Só consigo digitar no celular, mas fico olhando fixamente para a tela, com medo de perder qualquer piscada. A respiração de Anhum parece mais nítida, com um ritmo indescritível. Finalmente, a resposta dela apareceu, curta, mas suficiente para fazer o sangue subir à minha cabeça. De seda, bem liso. Na minha mente, um estrondo. Todo o autocontrole e racionalidade desabam completamente. A imaginação, junto com essa frase sugestiva dela e seu contorno vago na escuridão, formam uma imagem incrivelmente clara. Não consigo mais conter a reação do meu corpo, um gemido baixo e sufocado escapa da minha garganta. Quase ao mesmo tempo, na outra cama, ouve-se um som de inalação mais nítido, trêmulo, e então tudo fica em silêncio. O som do quarto ao lado, não sei quando, parou completamente. No quarto só restamos nós dois. Nossas respirações ofegantes, abafadas mas ainda audíveis, se entrelaçam na escuridão. Respondo com cuidado. O som ao lado parou. Que tal fazer do quarto ao lado nosso ouvinte? Não sei quanto tempo esperei. Não chegou nenhuma nova mensagem no celular. De repente, Anhum se levanta da cama e entra no banheiro. Não há nenhum som vindo do banheiro, exceto a luz. Como se ninguém tivesse entrado. Na espera silenciosa, com o reforço do álcool. O sono vem. No sonho, parece que ouço o som de água escorrendo. Caio em um estado confuso entre o sonho e a vigília. Sinto que passou muito tempo. Ou talvez apenas um instante. No sonho, a porta do banheiro é empurrada suavemente. Uma fina névoa de água emerge. Na penumbra, Anhum, envolto em uma toalha de banho, aparece diante de mim. A toalha se abre, seu corpo quente se encosta em mim. A sensação da pele macia é assustadoramente real, como um viajante que caminhou muito tempo no deserto e finalmente encontra uma fonte. Resta apenas a busca e o entrelaçamento instintivos. Eu me entrego a esse sonho incrivelmente vívido, liberto o desejo reprimido por tanto tempo, me entrelaço intimamente com ela, como se quisesse me fundir a ela. Não sei quanto tempo passou, em meio a uma tontura violenta e uma sensação de libertação. Perco completamente a consciência, adormecendo profundamente. Esse sono foi especialmente profundo. E também especialmente cansativo. O sonho foi tão real que, quando sou despertado pelo relógio biológico, e pela luz do sol filtrando pelas cortinas, ainda sinto aquela fadiga extrema e a sensação irreal de satisfação. Acordo sonolento, abro os olhos, a consciência ainda não voltou completamente, só quero virar e continuar dormindo. No entanto, no momento em que viro o pescoço, meu olhar encontra um par de olhos brilhantes, bem próximos. Anhum, ela está deitada de lado ao meu lado, apoiada em outro travesseiro. A distância entre nós é tão pequena que posso sentir sua respiração quente roçando minha bochecha. Ela claramente já estava acordada há um tempo, me observando em silêncio. O tempo parece congelar neste momento. Meu sangue inteiro esfria pela metade. O sono desaparece completamente. Os fragmentos de memória da noite passada inundam minha mente como uma maré. Viagem de negócios, quarto compartilhado, som do quarto ao lado, conversa no chat anônimo por capricho, diálogos ousados e explícitos. O som da água no banheiro, e aquele. De repente me dou conta de que agora eu e Anhum estamos dormindo na mesma cama. Então, aquilo não foi um sonho ontem à noite, pelo menos não inteiramente. Quase como um disparo, tento me sentar, mas o movimento é tão brusco que puxo os músculos doloridos. Não consigo evitar um suspiro de dor e caio desajeitadamente de volta no travesseiro. Irmã Yun. Minha voz sai seca e rouca, com medo e incredulidade evidentes. Anhum parece se divertir com minha reação. O canto da boca se levanta levemente, formando um arco muito sutil. Ela não responde imediatamente, apenas continua me olhando, com aquele olhar que me faz arrepiar os cabelos, e então, lentamente, abre a boca, a voz com um pouco de rouquidão de quem acabou de acordar. Preguiçosa e sexy. Bom dia, Anhum, dormiu bem? Seu tom é assustadoramente calmo, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Mas para mim, essas palavras são o julgamento mais aterrorizante. Dormi bem? Como devo responder? Combinado que no sonho íamos fazer amor, como não podia ser bom? Não é isso. Agora, a questão é se dormi bem ou não. Minha mente ficou em branco. Um suor frio encharcou instantaneamente a camisola nas minhas costas. Lancei um olhar rápido para baixo do cobertor.
Graças a Deus, ainda vestia o pijama da noite anterior. Forcei-me a manter a calma. Tentei encontrar pistas na expressão de An-Yun e no ambiente. O cinto do roupão dela estava impecavelmente apertado, a gola bem fechada, mas o cabelo dela não estava tão liso como o habitual, trazia um toque de volume e preguiça pós-sono. As faces tinham um rubor saudável. O olhar dela era úmido e brilhante. Toda ela exalava um encanto feminino, como se tivesse sido lavada e nutrida. Este seu aspecto era 70 a 80% igual ao seu aspecto no meu sonho, quando estava emocionada. Estou ferrado. Só estas duas palavras me vieram à cabeça. Irmã Yun. Oh, nós, gaguejei. Sem saber absolutamente como organizar as palavras. An-Yun não respondeu diretamente à minha dúvida. Ela apoiou-se levemente. A gola do roupão de seda, com um movimento, abriu-se ligeiramente uma fresta, revelando as clavículas delicadas. Ela olhou para mim de cima. O seu olhar percorreu o meu rosto, que estava tenso devido ao pânico. De repente, soltou uma risadinha. O que foi? Ficaste tão assustado? Ontem à noite, bebeste demais e vomitaste-te todo a meio da noite. Tive que te ajudar a limpar. Tu agarraste-te a mim e não me largavas. Depois, fiquei com tanto sono que adormeci ao teu lado. Ela disse tudo com uma leveza despreocupada, como se estivesse a relatar um assunto perfeitamente normal. A explicação de An-Yun parecia lógica e razoável. Eu bebi demais, vomitei. Ela cuidou de mim. Eu agarrei-a e não a larguei. Ela cansou-se e teve que dormir ao meu lado. Tudo parecia fazer sentido. Sim. Desculpa, irmã Yun. Deitei-te a perder. Apressei-me a pedir desculpa, o rosto a arder, desejando encontrar um buraco para me enfiar. Não tem problema. An-Yun respondeu com indiferença, levantou-se e afastou o cobertor. Com um movimento natural, ajeitou o roupão. Vai lavar-te. Estás com cheiro a álcool. Eu vou primeiro para minha cama. Ela pisou o tapete com os pés descalços e dirigiu-se para outra cama. A cada passo, a barra do roupão balançava, delineando a linha esbelta das suas pernas. Fiquei a olhar fixamente para as suas costas, o coração numa confusão total. Aquele sonho foi tão real que ainda me lembro daquela sensação. Consigo lembrar-me dos seus gemidos abafados, sussurrados ao meu ouvido. Consigo até sentir aquele aperto extremo, aquele calor abrasador. Mas se aquilo não foi um sonho, como explicar a calma de An-Yun neste momento? Como é que ela consegue agir como se nada tivesse acontecido depois de algo assim? Levantei-me da cama mecanicamente. Com passos instáveis, entrei na casa de banho. Fechei a porta. Abri o chuveiro. A água morna caiu sobre mim. Encostei-me à parede fria de azulejo. Fechei os olhos, tentando desesperadamente lembrar-me de tudo na noite anterior. Espera! Abri os olhos de repente. Olhei para o chão perto da porta da casa de banho. Estava seco e limpo, sem qualquer vestígio de água. Se eu tivesse realmente entrado ontem à noite, ou me tivesse ajudado a entrar para me limpar, o chão não estaria assim tão seco. Será que tudo, desde ela entrar na casa de banho até tudo o que aconteceu depois, foi realmente apenas o meu sonho? Uma fantasia que o meu próprio cérebro criou sob os múltiplos estímulos do álcool, dos sons do quarto ao lado e da conversa anônima? Esta percepção fez-me suspirar de alívio, mas trouxe consigo um arrependimento e uma culpa ainda mais profundos. An-Yun, tu chegaste a um nível tão obsceno e sórdido, que até tiveste um sonho tão detalhado e real. Olhei para mim mesmo, as imagens vívidas daquele sonho invadiram-me novamente, incontroláveis. Sob o jato de água morna, tive vergonhosamente uma reação outra vez. Na minha cabeça, só a imagem de An no sonho, no seu momento de excitação. Aqueles olhos mareados, os lábios vermelhos ligeiramente entreabertos, as curvas do seu corpo a ondular. Imaginai a coisa mais sórdida. Eu estava a pensar em An enquanto me masturbava. Isto é quase uma profanação da nossa relação. Tomei um banho rápido. Quando saí da casa de banho a correr, o meu rosto ainda trazia um rubor e uma culpa que não tinham desaparecido. Depois daquela viagem de negócios, entre An-Yun e eu, por baixo daquela camada de relação aparentemente intacta, algumas coisas pareciam ter mudado silenciosamente. Superficialmente, tudo continuava normal. Nós continuávamos a ser uma vice-presidente séria e exigente, e um subordinado esforçado e ambicioso. Na empresa, ela continua rigorosa comigo, ainda mais agora que o projeto está numa fase crítica, as exigências são mais altas do que nunca. Os planos que faço durante a noite, ela sempre aponta os problemas com precisão, obrigando-me a revisá-los até ficarem quase perfeitos.
Ela pergunta, como se nada fosse, como estou a descansar ultimamente. O olhar dela é calmo, como se aquela noite no hotel, dormindo ao lado dela, tivesse sido apenas cuidar de um irmão bêbado. Simples e puro, sem deixar qualquer espaço restrito, ainda assim vivaz. Como uma borboleta incansável, circula pela empresa, de vez em quando se aproxima da minha mesa, para fazer fofoca ou reclamar que Anyu me deu trabalho demais. A irmã Yun só tem olhos para ti agora, Anyu, eu já estou a perder o prestígio. Ela brinca, meio a sério, mas o olhar dela avalia-me sorrateiramente. Só consigo responder com um sorriso amargo. O meu coração está cheio de culpa, afinal, homem e mulher são diferentes, ter partilhado um quarto assim. É um segredo entre nós, a Anyu e eu continuamos a manter contato pelo outro perfil. Ela sabe bem que sou eu. Sempre que me lembro daquela noite, dos olhos e ouvidos atentos, fico tão envergonhado que poderia cavar um apartamento de 3 quartos. Ela, entre o meu perfil principal e o secundário, alterna, como se tivesse dupla personalidade. O perfil principal continua igual. Conversas banais, sou o subordinado e o irmão dela. O perfil secundário também tem conversas normais. Mas a sensação que me transmite é de mais proximidade, ou pelo menos mais à vontade do que antes. Como se fosse uma amiga íntima do sexo oposto, mais que amiga, menos que namorada. Na vida real sou tímido, mas no perfil secundário também comecei a soltar-me. Durante as conversas com a Anhyun, de vez em quando faço piadas ousadas. A Anhyun olha para o telemóvel. De vez em quando não consegue evitar tapar a boca e rir. A Suning, sem entender, olha para Anhyun com um ar inocente. Irmã Yun, o que estás a ver? Estás a rir-te assim tão feliz. A Anhyun apercebe-se da indiscrição, guarda rapidamente o telemóvel e explica. O meu sobrinho em casa tropeçou e caiu. Eu fico de cara feia. Estás a gozar comigo? A Suning, confusa, vira-se para mim, com um olhar sugestivo. Andas a namorar ultimamente? Por que é que estás o dia todo agarrado ao telemóvel a escrever? O meu coração dá um sobressalto. Apresso-me a negar. Que disparate! Estou a comunicar com clientes sobre requisitos. Estou cheio de trabalho. Finjo estar calmo. Desligo o ecrã e forço a minha atenção para o relatório à frente do computador. De repente, os meus dedos batem algumas teclas. É mesmo. A Ningning arrasta a voz. Claramente não acredita. A Ningning faz beicinho, depois sorri e baixa a voz. Ei, a sério, tu andas estranho ultimamente. Ficas sempre a olhar para o telemóvel a sorrir parvo, o olhar distante, o rosto corado. Igualzinho a quando eu namorava contigo naquela altura. As palavras dela são como uma agulha. Atingem precisamente o meu ponto mais culpado. Instintivamente, olho para a Anhyun na secretária em frente. Ela está a olhar para uns documentos. Mas parece haver um sorriso subtil no canto dos lábios dela. Não inventes, estou viciado no trabalho. Sem salvação. A Ningning aproxima-se mais. A respiração dela toca-me na orelha. Deixa-te disso, Ningning, vou te dizer uma coisa. Se estiveres mesmo a namorar, tens de me contar primeiro. Tenho que te avaliar, pela irmã Yun. E também por mim. Ela enfatiza as palavras irmã Yun com clareza, mas o olhar aponta para o lado da Yun. Instantaneamente, sinto um arrepio na espinha. A intuição desta miúda é assustadoramente certeira. Será que ela percebeu alguma coisa? Impossível. Eu e a Anhyun agimos perfeitamente na empresa. Aquela mudança subtil só existe em detalhes despercebidos e naquele perfil secundário secreto do WeChat. Está bem, conto-te primeiro, senhorita Su. Respondo com indiferença, só quero despachá-la. A Ningning só então se levanta satisfeita. Cantando baixinho, volta para o seu lugar. Solto um longo suspiro de alívio. Levanto a cabeça. Por acaso, cruzo o olhar com a Anhyun. Ela desvia rapidamente o olhar, pega no copo e levanta-se. Para ir buscar água. As costas dela, elegantes e serenas. O projeto chega finalmente ao momento mais crítico. A Anhyun, eu, a Ningning e alguns outros membros principais da equipa. Passamos dias e noites enfiados na sala de reuniões. O trabalho intenso e contínuo deixa todos com olheiras. Mas o ambiente tem uma estranha excitação. A Anhyun é o pilar absoluto, vestindo um fato de saia de corte elegante. Em frente ao ecrã de projeção, comanda as operações, dirige com segurança. Aquela confiança estratégica e loucura era totalmente diferente da ternura dos abraços que ela ocasionalmente mostrava em particular. Exalava uma forte atração. Eu estava sentado lá embaixo, ouvindo sua voz clara e próxima. Mas meu olhar,
sem querer, deslizou pela curva de suas costas tensas ao levantar o braço, até seus tornozelos, que pareciam especialmente finos nos saltos altos. Na minha mente, passou inoportunamente a sensação daqueles tornozelos no sonho da noite da viagem de trabalho. De repente, belisquei minha própria coxa, me forçando a concentrar. Aí! No que você está pensando? Agora é horário de trabalho. Quando a reunião terminou, já eram 10 da noite. Anhum bateu palmas, a voz com um toque de cansaço, mas ainda clara. Bom trabalho a todos. Vão descansar bem. Amanhã é a última parada. A empresa já pediu um lanche noturno. Comam antes de ir. Um colega da administração entrou com um carrinho. O aroma da comida se espalhou pelo escritório. As pessoas se aglomeraram. O clima ficou mais leve. Eu não estava com fome. Peguei um café e fui até a janela. Por que não come algo? Você ainda vai ter que trabalhar até tarde. A voz de Anhum soou atrás de mim. Eu me virei. Ela segurava uma pequena porção de salada de frutas, apoiada no parapeito da janela ao lado. Não estou com muita fome. Eu sorri, notando o leve tom roxo sob seus olhos. E um dia. Você também precisa descansar. Estes dias você foi quem mais se cansou. Anhum usou um garfinho pequeno para mexer nos mirtilos da salada, com um tom casual. Estou acostumada. Se conquistarmos este projeto, no final do ano, darei envelopes grandes para todos. Ela fez uma pausa e, de repente, olhou para mim. Depois que essa correria acabar, tire umas férias. Relaxe bem. Havia um significado diferente em seu olhar. Aquele relaxe bem soava como uma insinuação tácita. Meu coração pulou uma batida. Só consegui responder de forma vaga. Nesse momento, Ning Ning se aproximou com um prato cheio até formar uma montanha. Ela se espremeu entre nós. E um dia, aí, vocês dois estão escondidos aqui, cochichando o quê? Ela tinha a boca cheia de comida, as bochechas inchadas. Mas seus olhos giravam rapidamente entre nós. E ainda dizem, se alguém continuar comendo assim, o bônus de final de ano da empresa vai acabar sendo comido por você. Anhum riu, usando o garfo para apontar de leve para o prato de Ning Ning, desviando o assunto com facilidade. Ning Ning gritou. E um dia, você é injusta. Você não reclama quando aí não come, mas quando eu como um pouco mais, já me critica. Ela deliberadamente me deu uma ombrada e fez caretas para mim. Eu olhei para Anhum, que se inclinava discretamente, e para a vivaz e ingênua Ning Ning. Uma sensação de irrealidade e desorientação me paralisou. De um lado, os limites claros da realidade e a relação íntima de amigos de infância. Do outro, a ambiguidade que fluía na conta secreta do WeChat. E aquela noite indistinguível entre o real e o falso. Esses dois estados totalmente diferentes agora se sobrepunham de forma absurda. Na noite anterior à licitação do projeto, eu revisei todos os dados finais com a equipe. Depois de confirmar que estava tudo certo, já era 1 da manhã. No escritório inteiro, só restava a luz da minha mesa. Exausto, me recostei na cadeira, massageando as têmporas latejantes. Quando estava prestes a desligar o computador e sair, a tela do celular acendeu. Era uma mensagem de Anhum no WeChat, enviada na minha conta secundária. Ainda na empresa? Meu coração se mexeu. Respondi, acabei de terminar. Vou indo. E um dia, você ainda não dormiu? Não consigo dormir. Estou um pouco nervosa. Em seguida, veio um emoji raramente usado por ela, com um tom levemente manhoso. Meu coração parecia ter sido suavemente tocado por uma pena. Não se preocupe. A preparação está muito completa. Amanhã vai dar tudo certo. Eu digitei para confortá-la. Com você aqui, fico tranquila. Essa frase era muito simples, mas cheia de confiança. Essa percepção fez meu peito esquentar. Criei coragem e enviei uma mensagem mais ousada. Se não conseguir dormir, posso conversar com você. Ou, como da outra vez, jogar um jogo para distrair a atenção. Depois de enviar isso, prendi a respiração nervosamente. Desta vez, não havia desculpa do álcool, nem a desculpa do som do quarto ao lado. Minha sondagem parecia ainda mais direta e perigosa. Do lado de Anhum, mostrava digitando por muito tempo. Tanto tempo que pensei que ela tinha ficado brava, ou estava pensando em como recusar educadamente. No final. Mas ela enviou uma imagem. A luz da foto está muito escura. Foi tirada no quarto. O ângulo era um tanto sugestivo, mostrando apenas da clavícula para baixo.
Ele estava usando aquele roupão familiar, mas a gola estava mais aberta do que o normal, sem mostrar o rosto. Não era uma exposição exagerada, mas aquela atmosfera preguiçosa, íntima. Até mesmo com um toque de convite silencioso, que era mais impactante do que qualquer foto explícita. Minha respiração parou de repente, o sangue ferveu. Irmã Yun. Tremendo, digitei 2 palavras e enviei, com um tom de incredulidade. Não consigo dormir, procurando algo para fazer, ela respondeu rápido. O tom ainda carregava aquela provocação sutil e imprevisível. Ela se referia a mim. Ou a si mesma, ou talvez a ambos. Quase consegui imaginar sua expressão naquele momento. Com certeza era aquele olhar, um pouco zombeteiro, mas cheio de charme enigmático. Nada mal, inspirei fundo, tentando acalmar meu corpo e mente agitados. É quase, excessivamente delicado. E o que você vai fazer? Ela perguntou. Como uma caçadora que lança a isca, esperando pacientemente a presa morder. O que fazer? Olhei para aquela foto cheia de sugestão, em minha mente. Todas as cenas oníricas daquela noite de viagem a trabalho. Mas esta mulher diante de mim. A enorme diferença entre sua elegância habitual e essa intimidade agora. A corda da razão. Naquele momento, se rompeu completamente. O celular vibrou novamente. Anyun enviou outra foto. O ângulo era mais ousado, a gola mais aberta, revelando a pele branca como neve. A renda na borda aparecia e desaparecia, formando um forte contraste de textura com a seda lisa. A foto parava exatamente no ponto mais tentador, deixando um espaço infinito para a imaginação. Minha garganta se apertou na hora, boca seca. Isso já não era uma sugestão. Era quase uma declaração explícita. Em seguida, aquele áudio apareceu. Com os dedos trêmulos, cliquei e pressionei o celular contra a orelha. Não havia palavras sedutoras como eu imaginava. Nem sequer frases completas. Apenas algumas respirações ofegantes, rápidas e contidas. Curto, delicado, o final vibrando levemente, e então parou abruptamente. Esse som era mais devastador do que qualquer palavra direta, tão semelhante ao do meu sonho. Tomei um grande gole do café já frio, tentando apagar o fogo proibido que ardia no fundo do meu peito. Yunji, você está testando minha força de vontade. Ah, e você aguenta a tentação? Ela parecia capaz de atravessar a tela. Ver meu momento de constrangimento. Esconder-me no escritório vazio parecia a atitude mais perigosa. Envie para o meu e-mail. Amanhã não pode dar nenhum erro. Vá descansar mais cedo. Como se quem estivesse provocando tão intensamente na conta secundária há pouco não fosse a mesma pessoa. Essa sensação de cisão fez meu sangue ferver, mas também tornou tudo mais excitante. Respirei fundo. Forçando-me a me acalmar, respondi, está bem. Yunji, vou te enviar agora. Você também descanse cedo. Desliguei o computador e saí do prédio do escritório. A brisa noturna trazia um frescor, mas não conseguia dissipar o calor do meu corpo e o turbilhão dentro de mim. O que Anyun queria dizer? Era um desabafo sob a pressão do trabalho? Um jogo tácito entre homens e mulheres adultos? Vários pensamentos vinham à mente, sem conseguir organizá-los. No dia seguinte, na reunião de licitação do projeto, eu estava com 2 olheiras leves, mas meu espírito se encontrava em um estado estranho de excitação. Anyun estava ainda mais radiante. Ela usava um terno sob medida. Azul marinho com saia, maquiagem impecável, irradiando autoridade. Ning Ning, sentada ao meu lado, comentou baixinho, a Yunji está com um ótimo astral hoje. Tudo certo, tudo certo. Toda a apresentação fluiu como água corrente. Impecável. O resultado foi incontestável. Conquistamos com sucesso aquele projeto crucial para a empresa. Aplausos de parabéns ecoaram no local. A festa de celebração foi num restaurante de luxo. O clima na equipe era animado. Todos brindavam com Anyun, que também estava relaxada, algo raro. Não recusava ninguém. Depois de algumas taças de vinho tinto, seus olhos brilhavam, cheios de um charme sedutor, que vez ou outra pousavam em mim. Embora breves, eram especialmente escaldantes. Ning se aproximou do meu ouvido, com um hálito de álcool, murmurando, ainda diz. Que você vê a irmã Yun? Hoje ela está tão feliz que parece outra pessoa. Diga, será que ela está namorando? Esse estado é exatamente como quando eu estava apaixonada naquela época. Meu coração deu um sobressalto. – Forcei-me a ficar calmo. Não é normal ficar feliz por conseguir um grande projeto? Ning disse, calma, você está sentindo? Ela
Não, Nin semicerra os olhos, como uma gatinha que quer desvendar tudo. A intuição feminina é muito precisa, a irmã Yun claramente está sendo regada pelo amor. Diga, quem será o homem? Eu abaixei a cabeça para comer. Respondi vagamente. Como é que eu vou saber? É melhor não ser você. Nin cutucava o bife no prato com o garfo. Meio brincando, meio ameaçando. Caso contrário, a amizade de tantos anos entre eu e a irmã Yun acabaria. Suas palavras foram como uma agulha, perfurando novamente o ponto mais frágil do meu coração. Instintivamente olhei para Yun, mas ela justamente olhava para mim. Nossos olhares se encontraram. Ela ergueu o canto dos lábios, levantou a taça. Através da multidão barulhenta, fez-me um leve gesto de brinde. Esse gesto parecia comum, mas por causa da intimidade da noite passada e da madrugada, estava repleto de uma provocação perigosa. Meu coração deu uma pausa, apressei-me em erguer a taça para corresponder. O banquete de celebração estava chegando ao fim. Anhum parecia ter bebido um pouco demais, o rosto corado, o olhar também um pouco embaçado. Ela segurou a testa e disse a todos: Desculpem-me a todos, estou um pouco tonta, vou descansar primeiro. Anhe, você é o responsável por colocar todos em segurança nos carros. Por último, me leve para casa. Essa última frase ela disse em voz baixa, mas chegou claramente aos meus ouvidos, ecoando no fundo do meu coração. Lynchen imediatamente se levantou. Irmã, eu levo você para casa. Deixe o Anhe ficar aqui com todos. As palavras de Lynchen foram como um leve trovão, explodindo perto dos meus ouvidos. Antes que eu pudesse reagir, Anhum já acenou com a mão, sorrindo. O tom, com um toque de embriaguez, ainda assim inquestionável. Lynchen, você também bebeu bastante. Volte cedo para descansar. O Anhe é o líder do projeto. Ainda tem alguns trabalhos finais, posso alinhar com ele no carro. As palavras dela eram razoáveis. Usando o trabalho como desculpa, impossíveis de contestar, Lynchen abriu a boca. Ia dizer algo, mas no fim engoliu as palavras, apenas resmungou. Tudo bem, então irmã Yun, quando chegar em casa, lembre de avisar no grupo. Ela virou a cabeça e me lançou um olhar duro, cheio de advertência e um toque quase imperceptível de mágoa. Meu couro cabeludo formigou, só pude aceitar de má vontade. Está bem, irmã Yun, pode ficar tranquila. O banquete de celebração se desfez no meio da algazarra, no fim só restaram eu e An-Yun, parada na entrada do restaurante, sua silhueta um pouco frágil sob o vento noturno. Com a brisa da noite, sua embriaguez parecia mais evidente, seus passos um pouco vacilantes. Apressei-me em dar um passo à frente, segurando levemente seu braço. Irmã Yun, cuidado. Ela não recusou, e até apoiou um pouco do peso suavemente em mim. Aquele perfume familiar misturado com o aroma do vinho tinto, pairando na ponta do nariz, mais invasivo do que nunca. O motorista de aplicativo trouxe o carro, abria a porta, protegendo sua cabeça, deixando-a entrar primeiro. An-Yun parecia realmente cansada. Depois de entrar fechou levemente os olhos, a cabeça apoiada suavemente no encosto. Sentei ao lado de An-Yun, o corpo rígido, sem ousar me mover. A cabeça dela, com os pequenos solavancos do carro, foi escorregando gradualmente para o meu ombro. Prendi a respiração, podia sentir claramente o calor do corpo dela, e aquele perfume sutil, mas que a todo momento provocava. Meu pomo de Adão se moveu involuntariamente, o coração batendo como um tambor. A razão me dizia que deveria afastá-la, ou pelo menos sentar mais longe. Mas o corpo parecia preso no lugar, absorvendo avidamente essa emoção perigosa. O trajeto parecia extraordinariamente longo e, ao mesmo tempo, breve como uma vida inteira. Chegamos, alertou o motorista, e eu despertei como de um sonho. Apressei-me a responder, certo, obrigado, senhor. Mexi levemente os ombros e chamei, irmã Yun. Chegamos, disse An-Yun, despertando lentamente, o olhar ainda meio nebuloso. Com a preguiça e a languidez de quem viaja, esfregou os olhos e endireitou-se. Olhou pela janela e pareceu não se importar com o fato de ter dormido encostada em mim. Com naturalidade, abriu a porta do carro. Apressei-me a sair atrás dela e agradeci a todos. Um asterisco de asterisco soou quando o elevador chegou ao andar, quebrando o silêncio. Apoiei An-Yun e a levei até a porta da casa dela. No instante em que a porta se abriu, uma aura tão pessoal, tão dela, que apontava tudo para uma direção perigosa e tentadora. Parei na entrada, indeciso. Não precisa se incomodar, irmã Yun. Já é muito tarde,
Vou indo embora agora. Minha voz saiu seca, carregando uma fraqueza que eu mesmo desprezava. A razão me dizia que eu precisava virar as costas e ir embora naquele instante. Mas meus pés pareciam enraizados no chão. Anhun se endireitou e colocou um par de chinelos masculinos cinza aos meus pés, com uma naturalidade que parecia ter sido ensaiada inúmeras vezes. Em seguida, seguiu para dentro de casa sem olhar para trás. Respirei fundo, curvei-me e troquei de sapatos. Os chinelos eram novos, mas o número servia perfeitamente. Essa descoberta fez meu coração perder mais uma batida. Segui-a até a sala. O ambiente era decorado de forma simples e elegante, e o ar estava impregnado do mesmo perfume suave que havia nela. Ela tirou o casaco e o pendurou. Por baixo, vestia uma blusa de seda. Os 2 primeiros botões estavam desabotoados, não sei desde quando, revelando uma delicada clavícula. Água ou outra coisa? Perguntou, indo até a bancada da cozinha americana. De costas para mim, abrindo a geladeira e se curvando para pegar algo. A saia justa esticava, delineando curvas impressionantes. Minha garganta secou. Senti uma sede imensa. A água está ótimo. Obrigado, irmão. Anhun tirou 2 garrafas de água mineral da geladeira. Quando se virou, o terceiro botão da blusa também estava solto, não sei desde quando. Seus dedos úmidos roçaram levemente as costas da minha mão. O toque gelado me fez estremecer. Com medo de mim? Anhun esboçou um sorriso no canto da boca. Abri a tampa da garrafa e bebi vários goles grandes. A água escorreu pelo meu queixo, infiltrando-se na gola da camisa. Irmão, você bebeu demais. Ela riu baixinho, aproximando-se um passo. O cheiro do perfume misturado ao do álcool envolveu-me. Ontem à noite, você não agiu assim. Seus dedos tocaram de repente meu rosto ardente. Com uma temperatura morna, agarrei seu pulso, e ela envolveu minha cintura com naturalidade. A saia justa deslizou até a cintura. Quando minha palma tocou sua pele, ela estremeceu inteira. Para o quarto. Ela mordiscou meu lóbulo, ofegante, e enterrou os dedos no meu cabelo. Quando passamos, esbarramos num vaso no corredor. Ninguém ligou. Carreguei-a e caímos na cama macia. A memória do corpo foi instantaneamente despertada. Aquela sensação coincidia de forma impressionante com o sonho da noite da viagem de negócios. Agora sabe que não foi sonho? A voz dela era rouca, com um sorriso de triunfo. Abaixei a cabeça e a beijei. Toda a razão se desfez. Éramos como 2 fogos selvagens secos a tempo demais, bastou uma faísca para incendiar tudo. A resposta de Anhun foi mais intensa do que eu imaginava. Cada respiração dela, cada tremor, era nítido. Nos enredamos como feras, tomando um do outro, como se quiséssemos devorar um ao outro. Não sei quanto tempo passou, até que a tempestade finalmente serenou. Ninguém disse nada. No silêncio, só se ouviam as respirações que gradualmente se acalmavam. A razão começou a retornar. Uma enorme apreensão e incerteza me inundaram no instante. Apoiei-me nos braços para tentar ver a expressão dela. Na escuridão, seus olhos brilhavam intensamente, cheios de emoções complexas que eu não conseguia decifrar. Ouvi minha própria voz, incrivelmente rouca, mas ela estendeu o dedo indicador e pressionou suavemente meus lábios. Não fale. A voz dela era muito baixa, com a preguiça de quem acabou de fazer amor, e um traço de autoridade que não admitia contestação. Vá tomar banho. Ela me empurrou de leve, mas continuou deitada, puxando o cobertor para cobrir o corpo, deixando apenas os ombros nus à mostra. Levantei-me de repente, com os passos vacilantes entrei na casa de banho, a água quente escorria sobre mim. Só então senti um medo tardio e um certo absurdo. Nós realmente fizemos aquilo. Com Anhun, minha amiga de infância, minha chefe, o objeto dos meus desejos secretos na juventude. Agora, depois do banho, estou enrolado na toalha. Um pouco sem saber o que fazer, fico parado ao lado da cama. Está muito tarde, você dorme no quarto de hóspedes. Ela aponta para o quarto ao lado, com a voz calma, sem revelar alegria ou raiva. Abro a boca, quero perguntar e depois, o que somos nós? Mas todas as palavras ficam presas na garganta. No final, apenas respondo baixinho. Está bem. Deitado na cama do quarto de hóspedes, não sinto sono algum. O corpo está cansado, mas a mente está estranhamente lúcida. Não há nenhum som vindo do quarto ao lado. Anhun parece estar dormindo também. Sou acordado pela vibração do celular. Pego o telefone e vejo. É Ningning que mandou uma mensagem no grupo dos 3. @Anhun @aí.
Vocês dois engenheiros estão bem. Hoje ao meio-dia eu pago um almoço para comemorar. Escolham o lugar. Meu coração aperta. Olho para a conversa com An-Yun. Não há nenhuma mensagem privada. Respiro fundo e respondo. Acabei de acordar. Quase ao mesmo tempo. An-Yun também responde, de forma sucinta. Está bem. Vocês escolhem o lugar. Desta vez, eu pago. O tom é natural. Como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Ao meio-dia, no salão particular do restaurante, quando chego. Nin já está lá, folheando animadamente o cardápio. Ela acena imediatamente. An-Li, venha logo pedir. Hoje temos que arrancar uma grana da irmã Yun. Um pouco constrangido, sento-me ao lado dela, mas meu olhar involuntariamente se dirige para a porta. An-Yun aparece pontualmente. Trocou de roupa, está com um visual casual, cabelos longos presos frouxamente. Maquiagem suave, e sua postura continua tão elegante e adequada como sempre. Ela cumprimenta Nin com um sorriso, depois seu olhar pousa em mim, acenando com a cabeça. O olhar é calmo, o sorriso é apropriado. Olha para mim. Olha para Nin, sem qualquer diferença. Como se aquela mulher que, na noite anterior, debaixo de mim, se entregava com ternura, fosse apenas mais uma alucinação minha. Durante aquele almoço, comi sem sentir o sabor, mesmo com a conversa animada sobre o andamento do projeto e as fofocas da empresa. Ocasionalmente, An-Yun concordava, com um tom suave. Ela até, como de costume, pegou o coentro que eu não gosto. Naturalmente do meu prato. Tudo continuava como antes, mas eu sabia que nada era igual. Depois da refeição, Mingmin foi chamado por um telefonema. Restando apenas eu e An-Yun na entrada do restaurante. A atmosfera instantaneamente se tornou sutil e silenciosa. Criei coragem e olhei para ela. Irmã Yun. An-Yun me interrompeu. Ela levantou a mão e alisou os fios de cabelo desgrenhados pelo vento. Com um olhar calmo sobre mim. Annie, ontem à noite foi um acidente. Ela fez uma pausa e complementou, entre adultos. Impulsos inconscientes são normais. Não pense demais. Também não se sinta pressionado. Seu tom era tão leve quanto se estivesse comentando sobre o clima de hoje. Meu coração sentiu como se algo tivesse batido forte, doendo profundamente. Então, foi apenas um acidente. Ouvi minha própria voz. Seca. E o que mais seria? An-Yun me perguntou de volta. Com um olhar de investigação, e também um de aviso. Trabalhe direito. Não deixe Mingmin e os outros perceberem nada. Ao terminar, ela ergueu a mão e parou um táxi. Abrindo a porta do carro, virou-se para mim e sorriu. Nos vemos na empresa. O carro se misturou ao trânsito e desapareceu. Fiquei parado no local. O sol estava um pouco ofuscante. Então, para ela, aquilo foi apenas uma liberação de necessidade fisiológica sem responsabilidade, enquanto eu, pateticamente, levei a sério. O celular vibrou. Era minha conta secundária do WeChat. An-Yun tinha enviado uma mensagem. Apenas 6 palavras. Querido, até logo à noite. Olhei para aquelas 6 palavras, depois ergui a cabeça em direção à direção onde o táxi havia desaparecido. Meu coração afundou completamente. O que será que ela está querendo fazer? De volta ao escritório, tudo como de costume. A porta do escritório de An-Yun estava fechada. Sentei-me na minha estação de trabalho, olhando fixamente para a tela do computador. A palavra acidente cravou-se como um espinho. No fundo do meu coração, aquele querido na conta secundária era como um anzol, deixando-me inquieto e agitado. À tarde, houve uma reunião do departamento, presidida por An-Yun. Ela usava um terno de corte elegante, com um tom de voz calmo e lógico. Uma pessoa completamente diferente da noite anterior. Eu estava sentado lá embaixo, meu olhar incontrolavelmente fixo em seus lábios que se moviam, lembrando como ela estava do lado de fora na noite passada. Ela pareceu perceber meu olhar. Levantou os olhos e me examinou. Nosso olhar se encontrou, sem pausa. Ela se afastou calmamente, como se eu fosse apenas mais um. No meio da multidão, irrelevante. A reunião terminou. Todos se levantaram para sair. Eu estava arrumando minhas coisas, um pouco mais devagar, ficando por último. An-Yun chegou à porta, parou por um momento e virou-se. Numa voz que só nós dois podíamos ouvir, hora extra esta noite. Faça uma revisão do projeto. Prepare o rascunho do relatório e me envie. Um tom de comando, sem espaço para objeções. Dito isso, ela se virou e saiu. O som de seus saltos altos batendo no chão era nítido e seco. À noite, só eu estava no escritório.
Terminei de escrever a última palavra do relatório, já eram quase 11 horas. Estiquei os braços. Enviei o arquivo para o e-mail de Anyun. Quase ao mesmo tempo, meu celular acendeu. Conta secundária. Anyun enviou uma localização. Era perto da empresa. Um hotel de alto padrão. Com um recado. O cartão do quarto está na recepção. Vem agora. Direto. Objetivo. Até a pontuação transparecia uma ordem. Olhei para aquela mensagem e o sangue subiu à minha cabeça num instante. A frieza e distância da reunião durante o dia. E o convite direto do hotel tarde da noite. Esse contraste extremo era mais estimulante do que qualquer provocação. Peguei meu casaco, desci, peguei um táxi. Fui direto para o hotel. No caminho, o celular vibrou de novo. Ainda era conta secundária. 4 palavras, estou te esperando. Acompanhadas de um emoji ambíguo. Fechei os olhos, recostei-me no banco de trás. Sentindo-me como um fantoche controlado por fios. Sabia que à minha frente podia ser um poço de fogo, mas não consegui evitar pular lá dentro. Na suíte, apenas algumas luminárias de ambiente estavam acesas. A luz era amarelada e sugestiva. Anyun usava um roupão branco, reclinada no sofá da sala, segurando uma taça de vinho tinto. O cinto do roupão estava frouxo, a gola entreaberta. Ela tinha acabado de tomar banho. O cabelo ainda meio molhado, espalhado casualmente, o rosto rosado do banho. Quando me viu entrar, ela não se levantou, apenas ergueu o queixo. Seu olhar era como um gancho. Li o relatório. Está bem escrito. Ela balançava a taça, com um tom de voz que não revelava emoção. Fechei a porta. Aproximei-me, fiquei de pé diante dela, sem dizer nada. Numa hora dessas, qualquer palavra seria desnecessária. Ela se apoiou na ponta dos pés e me beijou ativamente, com o sabor forte do vinho tinto e uma assertividade que não aceitava recusa. O cinto do roupão foi facilmente desfeito. Desta vez, não havia álcool atrapalhando, nem sonhos interferindo. Tudo estava terrivelmente claro. Do sofá da sala à cama do quarto, ela estava ainda mais proativa do que na noite anterior. Até com um toque de loucura imprudente, como se estivesse desabafando ou confirmando algo. Quando terminou, os dois pareciam ter saído da água. Ela estava deitada no meu peito. A respiração ainda ofegante, os dedos inconscientemente desenhando círculos na minha pele. Com licença, ela disse de repente, com a voz rouca após ato. Deixes não contar para ninguém sobre isso, por enquanto. No dia seguinte era sábado. Acordei e o lado da cama já estava vazio. Vinha o som de água do banheiro. No criado mudo, havia um conjunto novo de roupa masculina casual. A etiqueta de preço ainda estava presa. Era do meu tamanho. Ao lado, um bilhete rabiscado com algumas palavras. Vista isso, vamos tomar café da manhã. Eu peguei a roupa. O preço na etiqueta era de assustar. O som da água parou. Anyun saiu enrolada em uma toalha, com o corpo úmido e o cheiro do sabonete de pêssego. Ela me viu segurando a roupa e hesitou no movimento de enxugar o cabelo. Não serve. Ajustado. Dobrei o papel adesivo e coloquei no bolso da calça. Você gastou demais, irmãinho. Queria me aproveitar de você. Ela foi até a penteadeira e começou a cuidar da pele, com um tom casual. Bom desempenho ontem à noite. Através do espelho, pude ver o canto da boca dela. Aquele sorriso indiferente, meio sem expressão. No restaurante do hotel, perto da janela. Anyun pediu um café da manhã ocidental requintado e comeu devagar, com calma. Não tinha muito apetite. Com tom afirmativo, eu entendi o que ela queria dizer. Relacionamento secreto. Precisamos evitar suspeitas. Está bem. Peguei meu casaco. Vou indo primeiro. No momento em que me levantei, ela de repente, debaixo da mesa, roçou levemente a ponta do pé na minha panturrilha. O movimento foi rápido. Muito leve, como uma pena passando, mas com uma provocação clara. Meu corpo ficou tenso. Olhei para ela. Ela estava baixando a cabeça, bebendo suco. Com uma expressão inocente, como se aquele pequeno gesto de antes tivesse sido apenas uma ilusão minha. Essa mulher. Respirei fundo. Virei-me e saí do restaurante. De volta à empresa, diante do computador, mas nenhuma palavra. Conseguia ler. Minha mente estava cheia de Anyun, seu rosto profissional e sério. Seus olhos quando se emocionava, aquele pé inquieto debaixo da mesa. Várias imagens se misturavam, perturbando minha mente. Por volta das 3 da tarde. Anyun chegou. Ela veio ao nosso departamento e entrou diretamente em seu escritório de vice-presidente. Através da parede de vidro, eu podia vê-la, sua figura ocupada atrás da mesa de trabalho. Séria,
concentrada. O celular vibrou. Au! Ela enviou uma foto. Era a visão debaixo da mesa de escritório. Ela não estava usando meia calça, pés descalços, um salto alto tirado. Tornozelos finos, dedos dos pés com esmalte vermelho, contrastando com o tapete escuro. Um branco ofuscante. Cuidar da pele? Pés frios. Meu pomo de Adão deslizou. Inclinei-me ligeiramente. O ar-condicionado estava muito baixo. Sim, queria alguém para me aquecer, uma insinuação direta. Como jogar uma pedra em um lago calmo, levantei a cabeça e olhei para o escritório dela. Ela parecia também olhar para o celular, com um leve sorriso nos lábios. Minutos depois, peguei um documento que precisava de assinatura, levantei-me e fui até o escritório dela. Bati na porta. Entrei. Irmã, este documento. Precisa da sua revisão e assinatura. Coloquei o documento sobre a mesa dela, mantendo um tom profissional. Anil levantou a cabeça, pegou o documento e o folheou rapidamente. Com expressão séria. Estes dados precisam ser verificados novamente. Ela apontou para um ponto. Circulou com a caneta. Inclinei-me para perto, para ver o local que ela indicava. A distância diminuiu. Pude sentir o leve perfume nela. Foi nesse momento que o pé dela, sem o sapato, se estendeu sorrateiramente por baixo da mesa. Atingiu precisamente a parte de cima do meu pé, uma sensação quente e macia. Meu corpo inteiro ficou tenso, quase perdi o equilíbrio, mas ela manteve a expressão inalterada. Continuou falando sobre o documento com um tom profissional e calmo. E esta parte aqui? A lógica não está clara o suficiente. Reajuste. Senti uma coceira no coração. Vá corrigir. Telefone antes do fim do expediente. Ela recolheu o pé. Calçou novamente os sapatos de salto alto, voltando a ser a meticulosa irmã e Peguei o documento e saí do escritório quase com passos descoordenados. Minhas costas ficaram cobertas de suor. Essa mulher é realmente uma tentação. Chegou a hora de sair. Os colegas que faziam hora extra foram saindo aos poucos. Eu me atrasei até o final. O escritório ficou só comigo novamente. A luz do escritório de Anyun ainda estava acesa. Após o brilho do celular, ela bocejou. O relatório que Anyun enviou. Você já corrigiu? Traga aqui para eu ver. Entrei novamente no escritório dela. O chefe estava sombrio. Peguei o relatório. Mas ela nem olhou, jogou-o diretamente na mesa e então levantou-se, foi até a porta. Com um clique, trancou a porta do escritório. Meu coração parou por um instante. Ela se virou, vindo em minha direção, passo a passo, com um sorriso de caça no rosto. Agora, ninguém vai nos incomodar. Ela estendeu a mão, enganchou meu cinto e me puxou para perto. Chame de irmã. Do lado de fora da janela panorâmica, as luzes da cidade começavam a brilhar. O vidro refletia nossas silhuetas entrelaçadas. Desta vez foi diferente do hotel, com a emoção e a ousadia de um caso secreto. Em sua ampla mesa de escritório, encenamos outro relatório. Depois que terminou, ela se apoiou na borda da mesa, ajeitando as roupas e os cabelos desalinhados, o rosto ainda corado. Eu me abaixei para pegar os papéis espalhados pelo chão. O relatório está bom. Pode ser submetido amanhã. Ela recuperou o fôlego. E a voz voltou a ser calma, como se a mulher ardente de momentos atrás fosse apenas uma ilusão. Eu respondi de cabeça baixa, sem ousar olhar para ela. Vamos. Ela pegou a bolsa. O que quer comer hoje à noite? Eu cozinho. Fiquei surpreso por um instante, olhando para ela. Ela sorriu. O quê? Só pode tirar proveito mútuo na cama. E não pode descer da cama para comer uma refeição caseira? Essa fala me deixou sem palavras. Segui-a até o apartamento. Ela tirou os saltos altos. Vestiu roupas caseiras, prendeu o cabelo e foi para a cozinha. Observando-a cortar legumes com um avental, ela perdeu a aspereza do escritório e ganhou um toque de calor caseiro. Apoiei-me no batente da porta da cozinha, vendo suas costas, com uma sensação irreal de sonho. O que é isso? Uma relação tão confusa quanto um emaranhado. Durante o jantar, ela ficou muito quieta, não mencionou o trabalho, só conversou sobre assuntos irrelevantes. Depois de comer, me ofereci para lavar a louça. Ela lavava ao lado, a água correndo ruidosamente. A água corria ruidosamente. De repente, ela falou, e se você descobrisse? O que você escolheria? Ela perguntou sem me olhar, concentrada em enxaguar a espuma do prato. Minha ação parou. Irmã Yun, vamos nos casar. A torneira foi fechada bruscamente. Anyun se virou, com as mãos molhadas agarrando minha gola. O cheiro de limão do detergente
Invadiu meu rosto. Repito o que disse. Vamos nos casar. Repeti, com a voz mais firme do que imaginava. Não é por acidente. Não é para tirar proveito mútuo. É porque eu quero você. Algo nos olhos dela se despedaçou e se reconstruiu, até se condensar em um sorriso de escárnio. Isso é por obrigação? A respiração dela acelerou, as unhas cravando em meu braço. Pequeno canalha. Feiticeira danada. Mordi sua orelha. Casa comigo ou não? Nos beijamos em frente à pia, derrubando o escorredor de louça. De repente, ela me empurrou, correu para o quarto, pegou o registro de casamento e bateu no meu peito. Amanhã às 9, na porta do cartório. Se atrasar, você está morto. Ao sair do cartório, o sol ofuscava. Anho segurava o livrinho vermelho, olhando contra a luz repetidas vezes, com os lábios apertados, mas a alegria em seus olhos não se escondia. Eu não disse nada. Peguei sua mão, apertando com força. A palma da mão dela estava um pouco úmida, igual à minha. De repente, ela parou, virou a cabeça para me encarar com um olhar afiado como uma navalha. Ainda dá tempo de se arrepender. Ali na frente é o guichê do divórcio. Eu ri, aproximando-me de seu ouvido. Sonha, An Yun. A armadilha fui eu que fiz. Se você pulou, não pense em sair. Ela bufou. Mas os cantos da boca se levantaram, enquanto eu a puxava para dentro do carro. O que tinha que vir, veio. Marcamos um jantar com Ningning à noite. O local era o restaurante de culinária local que ela mais gostava. Quando a porta do camarote se abriu, Ningning estava de cabeça baixa, mexendo no celular. Com um canudo na boca, chupava suco. Quando nos viu entrar, seus olhos brilharam. Finalmente chegaram. Estou morrendo de fome. O que há com vocês dois? Expressões estranhas. An Yun não respondeu. Colocou o livreto vermelho que estava em sua mão, suavemente sobre a mesa à sua frente. O sorriso de Ningning congelou no rosto. Ela fixou o olhar naquele livreto vermelho. Por quase meio minuto, o canudo caiu dentro do copo, e ela nem percebeu. Então, ela ergueu a cabeça, e seu olhar varreu entre mim e An Yun. A expressão nos olhos passou de confusão para choque, finalmente se sedimentando numa raiva fria e amarga de ter sido terrivelmente traída. O que significa isso? A voz dela tremia um pouco. É exatamente o que você está vendo. An Yun puxou uma cadeira e se sentou, o tom de voz calmo. Eu te trato como irmã. Você sabia perfeitamente que eu gosto dele. Você sabia perfeitamente. Ela quase gritou. Todo o camarote tremeu. An Yun a olhou em silêncio. Esperou suas emoções se acalmarem um pouco, antes de falar. A voz não era alta, mas era cortante e definitiva. Sim, eu sabia. Mas eu também gosto dele. Há muitos anos. Antes era. E agora também é. E além disso, agora ele é meu marido. Ningning, como se tivesse tido toda a força drenada, caiu sentada de volta na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Os ombros sacudiam, soluçando. Eu e An Yun não dissemos mais nada. A comida chegou, uma mesa inteira cheia. Ninguém tocou nos talheres. Apenas os soluços abafados de Ningning enchiam o ar. Não sei quanto tempo passou, ela ergueu a cabeça. A maquiagem estava borrada, os olhos vermelhos e inchados. Ela encarou An Yun com ferocidade, o nariz ardendo. An Yun, de hoje em diante, você não é mais minha irmã. Ela então olhou para mim, o olhar como se temperado em gelo, cheio de frieza. Estamos acabados. Dito isso, ela agarrou a bolsa e, sem olhar para trás, saiu correndo do camarote. A porta bateu com força, fazendo pum. Fez os pratos e tigelas tilintarem levemente. Eu olhei para aquela porta balançando, com um aperto no peito. An Yun estendeu a mão e apertou a minha com força. A ponta dos seus dedos estava gelada. Deixa ela se acalmar um pouco, ela disse. 2 meses depois, na festa de fim de ano da empresa, An Yun usava um vestido sob medida, o anel de diamante no dedo anelar. Brilhava sob as luzes. Como um vice-presidente, subiu ao palco para fazer um discurso. Eu, sentado na mesa principal, aplaudia. Ningning estava sentada na mesa ao lado, sua silhueta parecia frágil. No meio do caminho, quando se levantou, o salto alto dela torceu. Instintivamente, a segurei. Obrigada. Ela retirou a mão, com um sorriso distante. An Yun, sem que eu percebesse, estava parada atrás de mim. Sua mão pousou naturalmente no meu ombro. Ningning, o departamento de marketing do ano que vem fica sob sua responsabilidade. Ningning ergueu os olhos, seu olhar se chocou com o nosso. Ela ergueu a taça de champanhe e a virou de uma só vez. Um sorriso, com o ar contigo,
surgiu no canto da boca. Que bom! Mas, e um dia, crianças que roubam doces têm que ser punidas. As luzes escureceram. A música de dança começou a tocar. Anyu me empurrou levemente na direção de Ningning. Vai convidar a sua ex para dançar. Quando a mão de Ningning tocou meu ombro, Anyu estava dando instruções ao garçom. Decanter, troque por 3 taças. Elas trocaram um sorriso através da multidão. Como nas noites em que compartilhavam segredos quando crianças. Talvez algumas relações nunca precisem ser uma escolha entre 2 opções.